Olá, eu sou o Gustavo Amorim, do Farol de Luz. E eu estou aqui hoje para falar sobre um tema que é um tema que está no meu coração, que é um trabalho chamado EMF Balancing Technique. Então, a EMF é uma ferramenta de ascensão, é uma ferramenta para os nossos tempos, é uma ferramenta energética que veio da fonte. E eu tenho trabalhado com essa ferramenta desde o ano 2000, mas cada vez mais pessoas estão entrando em contato com essa nova consciência, seja através das mensagens do Cryon, seja por outras vias, mas mais e mais pessoas estão despertando e mostrando interesse por essas ferramentas, que facilitam o seu processo de evolução, o seu processo de ascensão. Então é sempre bom falar novamente sobre essas ferramentas e também com compreensões mais atualizadas. Afinal de contas, é uma evolução que acontece. À medida que a consciência se expande e a compreensão também se expande, novas compreensões também das ferramentas e de nós mesmos, de onde nós estamos, mudam. Então, eu queria compartilhar a EMF sob essa perspectiva. Então, para começar, pelo nome, que é importante, é a EMF Balancing Technique, técnica de equilíbrio do campo eletromagnético. Essa é uma técnica que foi trazida ao planeta por uma pessoa chamada Peg Phoenix Dubrow, que faz parte da equipe internacional de Cryon. E a Peg é uma pessoa fantástica, uma mulher com uma sabedoria, com um amor do sagrado feminino profundo. E foi a partir dessa fonte que ela recebeu a EMF em 1989, depois de um longo período de busca por autoconhecimento, de transformação interior, quando a energia do planeta mudou e nós escolhemos a ascensão, e tem um marcador de 1987, a convergência harmônica. Então, várias novas ferramentas começaram a chegar no planeta para apoiar nosso processo de ascensão, nossa escolha. E a EMF é uma dessas ferramentas. E o próprio nome, técnica de equilíbrio do campo eletromagnético, tem muito a ver com o trabalho de Cryon. Muitos que me acompanham o nosso canal, o canal do Farol, acompanham por conta das mensagens de Cryon. Então, a EMF é uma ferramenta que vai trabalhar com os campos eletromagnéticos e Cryon tem revelado cada vez mais que o eletromagnetismo é fundamental para a nossa ascensão, para a nossa consciência, é como se fosse assim o colchão sobre o qual nossa consciência repousa. É o nosso campo energético, a nossa estrutura energética que permite uma consciência mais elevada ou uma consciência menos elevada, vamos chamar assim. Então a EMF surgiu nesse contexto, a partir dessa pessoa, dessa intuitiva fantástica que é a Peg, e que começou então a traduzir aquela linguagem multidimensional, daquele presente que ela recebeu da fonte divina feminina, o ser que transmitiu esse conhecimento para ela chama de Anya, mas ela diz que é uma presença sagrada feminina, que trouxe essa linguagem, a compreensão desse campo de energia para que a Peg pudesse então criar uma ferramenta ou entender uma linguagem, na verdade, energética multidimensional que compreende também geometria sagrada e trazer uma ferramenta que permitisse aos seres humanos, despertando para a sua divindade, começarem então a trabalhar e acelerar esse processo. Então surgiu a EMF. Então a EMF vai atuar sobre um campo energético, que seria o novo campo do novo humano, vamos chamar assim também, que a Peg chamou de malha de calibração universal. E esse termo, malha de calibração universal, tem a ver com o fato desse campo de energia parecer um tecido de luz. Uma malha literalmente, só que é um tecido multidimensional, mas para trazer um ensinamento para o nível que nós pudéssemos compreender, pelo menos o básico, para poder então experimentar a energia, ela criou uma imagem dessa malha em 3 dimensões. E lembrando que isso é só um esboço do que essa malha realmente é, ela é muito mais do que isso. Ela nos conecta com a nossa essência, o tecido do nosso próprio ser. E o trabalho da EMF vai fazer com que esse tecido se reestruture de tal forma que a nossa consciência divina se mostre cada vez mais através de nós. E isso inclui uma série de coisas que vem a partir desse, vamos dizer, desse foco principal, que é trazer essa inteligência auto-organizadora, benevolente de dentro de nós para atuar em vários aspectos da nossa vida. Seja na saúde, porque o corpo tem uma inteligência auto-organizadora, o Cryon tem chamado isso de inata, tem vários nomes para essa inteligência inata do nosso corpo, isso faz parte disso também, permitir que essa inteligência atue a nível celular, no nosso DNA, de uma forma muito mais efetiva, para trazer equilíbrio para o nosso corpo. Nas questões emocionais, que tem muito a ver com as nossas experiências de vida, nossas crenças e também com a nossa bagagem, nosso registro acástico, as experiências que nós temos tido nessa Terra por tantos milhares de anos, como almas vivendo num planeta em dualidade. Então tudo isso vai ser trabalhado nesse campo que é chamado de malha de calibração universal, permitindo então a integração de mais de quem nós somos. É um campo que permite a manifestação da nossa totalidade. Quando eu falo isso, tem a ver com a nossa consciência multidimensional, divina, que é nossa herança por natureza, é quem nós somos realmente. Então,
Voltando agora para a questão prática, né, então essa informação ela foi dividida, né, em 12 passos, né, para serem aprendidos aqui, né, na Terra como ferramentas para nós aplicarmos nesse campo, né, individualmente. E o que diferencia uma sessão da outra, uma dessas 12 sessões, é a intenção principal com que se trabalha naquela fase. Então lembrando que a intenção é fundamental para que a consciência e esse campo multidimensional estejam alinhados, estejam coerentes. Então faz parte desse trabalho, verbalizações, né, afirmações em voz alta, para que o corpo energético escute, para que as nossas células escutem. Né? Hoje há uma compreensão de que essa malha de calibração universal seria o próprio campo do DNA. Né? Isso é uma outra forma de falar desse campo que nos envolve, que conecta nosso eu multidimensional com o nosso eu físico. Né? Então, essas 12 fases têm intenções diferentes e elas vieram em grupos de 4. Né? Então, 3 grupos de 4 fases estão mais interligadas entre si. Né? As primeiras 4 fases são os fundamentos energéticos, né? E a primeira fase é chamada de equilíbrio entre o coração e a mente, né? A sabedoria e o amor. Então traz coerência entre a cabeça e o coração, né, trabalhando no campo com essa intenção específica. Né, e antes de continuar, né, um outro aspecto muito importante da MF é o uso da geometria sagrada. A geometria sagrada está na base de muitas filosofias esotéricas e espiritualistas, porque o interior da nossa estrutura energética, até o interior da matéria hoje, já se sabe que é feito de relações, de relacionamentos entre polaridades. E esses relacionamentos se multiplicam de formas inúmeras. Né? Então, cada um de nós tem padrões específicos de ressonância, né, que nós podemos ativar. E esses padrões, alguns deles têm os atributos divinos. Então, na MF, por exemplo, nas fases de 5 a 8, nós trabalhamos os atributos de mestria, para que a mestria possa vir para a nossa consciência e para as nossas atitudes, né, como, primeiro, uma ressonância, né, um código divino dentro de nós que começa a transmitir informações para a nossa parte biológica, para a nossa parte personalística, nossa personalidade, integrando, né, esse divino e o humano. Né? Então, isso também está presente dentro dessa linguagem de luz, dessa geometria sagrada. E na MF, né, a principal geometria sagrada que nós trabalhamos é o octaedro. Né? E o octaedro está presente, então, em cada uma das 12 fases, né, que são ativados os octaedros, e esses octaedros a PEG descreve de forma simples como um padrão, né, a partir do qual surgem nossos padrões únicos de luz, nossa ressonância única, né, os padrões de geometria sagrada que são únicos da nossa alma, mas que nos conectam com o nosso eu divino. Cada um de nós é uma expressão única, né, dessa divindade, dessa unidade. Né, e assim é que, ao ativar esses octaedros, aquilo que é único em cada um, então, começa a ganhar vida, né, começa a vibrar. Né? Então, isso é que diferencia uma fase da outra. E cada padrão desse também ressoa com uma intenção específica. Então, na fase 1, harmonizar coração e cabeça, criar coerência entre o pensar e o sentir. Na fase 2, nós vamos trabalhar com autodireção e autossuporte, nós vamos nos focar no passado. Né? Enquanto eu vou falando sobre as fases, eu vou também descrevendo a malha. Né? Então, se vocês observarem a imagem da malha de calibração universal, que é o campo sobre o qual a MF atua, nós vamos observar que ele é composto de 12 fibras, né, localizadas a cerca de 60 centímetros ao redor do corpo, que se conectam com o centro de cima, a 60 centímetros acima, com o centro de baixo, a 60 centímetros abaixo dos pés, e essas 12 fibras se conectam com cada sistema de chakra, com cada centro energético, através do que nós chamamos de loops do infinito, que são circuitos em forma de 8 que conectam essas fibras de informação e luz com o que nós chamamos de energia central, que é a essência do nosso ser, a fonte emanando em nós. Né? Então há uma conexão dessa fonte com todos os aspectos da malha. Então na fase 2, nós vamos trabalhar focando nas fibras de trás que representam o nosso passado. Então essas 12 fibras, as fibras de trás, as 3, é o nosso passado, que nós chamamos de registro acástico, todas as experiências da nossa alma armazenadas no nosso campo. Né? Então nós vamos trabalhar para organizar, para calibrar o passado de forma que aquelas energias com excesso, né, com tensões, devido a experiências numa baixa consciência que ainda estão no nosso campo, elas possam ser recalibradas, mudar a sua ressonância e voltar como um padrão novo, né, que nos permite acessar uma sabedoria profunda das experiências também xamânicas que nós já tivemos no planeta, né, experiências que trouxeram sabedoria. Essas experiências é que vêm para a consciência de forma muito mais intensa. E como o Cryon diz, a luz vence agora, o equilíbrio entre luz e escuridão não é o mesmo. Então tudo que é mais iluminado dentro de nós também vem para a consciência. Então na fase 2 nós vamos facilitar esse processo trabalhando com as fibras de trás. Bom, então fase 2. Na fase 3 da MF, a intenção é irradiar a energia central.
Então, como eu comentei, essa energia central representa a inteligência espiritual, né? A sabedoria inata do seu próprio ser, né? A sabedoria da fonte dentro de você, né? Então, essa sabedoria multidimensional começa a ser fortalecida e na fase 3, a intenção dessa fase é fortalecer ainda mais a irradiação da energia do centro, nessa conexão com o agora, com tudo que é. Então, essa é a intenção da fase 3. Na fase 4, a intenção é trabalhar com as fibras da frente, né, que tem a ver com o nosso futuro, ou com nossos potenciais ainda não realizados. E a intenção toda do trabalho da MF é criar um nível de coerência nesse campo tão grande que nós vamos entrar em sintonia com os potenciais mais elevados da nossa alma. Então, eles que começam, então, a se manifestar como realidade. E assim nós vamos criando uma vida cada vez mais iluminada, cada vez mais coerente, trabalhando primeiro no campo. Então, essas são as primeiras 4 fases da MF, são sessões belíssimas. De forma prática, essa linguagem que a MF representa, ela se utiliza, como eu já comentei, de verbalizações, usar a nossa voz para vibrar o ar, trazer informação, trazer intenção para que o campo entre em ressonância e também movimentos ao longo do campo. Movimentos como nós estivéssemos realmente trabalhando com fibras de luz e energia, esses padrões intrincados que formam o nosso ser, para que eles também se reorganizem em um nível mais elevado de coerência. Então, utilizando também visualização de geometria sagrada e movimentos ao longo da malha, visualização de luz, energia fluindo. Então, essa é a linguagem, mas de uma forma muito precisa, como se fosse uma sinfonia que é tocada e a alma entra em ressonância e ela então pode se reorganizar, se recalibrar para um novo padrão de maior totalidade. Então, as 4 primeiras fases são os fundamentos energéticos. Depois, vieram as fases de 5 a 8, que, como eu comentei anteriormente, nós vamos trabalhar com os atributos de mestria. E a ideia é de que dentro de nós, novamente, existem atributos de mestria, existem sequências únicas de padrões vibracionais, de geometria sagrada, de informação multidimensional, linguagem de luz, que é única para cada um de nós, para expressarmos essa mestria no nosso dia a dia. Então, nessas fases, nós vamos trabalhar com isso, e aqui tem uma coisa a mais também, que são as cartas de mestria, que são 44 atributos de mestria, que são escolhidos, 11 em cada sessão, sendo que tem uma carta, uma 12ª carta, que é uma espécie de um coringa, que pode representar qualquer atributo de mestria que não esteja naquelas cartas, com o objetivo de o cliente, a pessoa que vai receber a sessão, fazer escolhas de que atributos ele deseja fortalecer dentro dele e praticar, vivenciar na sua vida diária. Então, essa é a tônica das fases 5 a 8, e o que diferencia uma das outras são os atributos de mestria e também os padrões, os octaedros que são trabalhados. Na fase 5, nós vamos trabalhar um padrão que é chamado de o padrão do amor infinito. Está localizado na região do coração. Nessa fase, a energia é principalmente platinada, nessas fases de 5 a 8. Nas fases de 1 a 4, nós utilizamos muita energia dourada e um pouco da platinada, agora só a platinada. Seria uma vibração ainda mais elevada do nosso ser que nós estamos integrando. Então, fase 5, amor infinito. Fase 6 são os padrões, os octaedros da compaixão infinita, que são ativados nas mãos, que ativam vários centros de energia nas mãos para ampliar nossa capacidade de cura também com o nosso toque, com o nosso abraço. A compaixão está ligado também com o nosso coração. Essa é a fase 6. Na fase 7 nós vamos ativar padrões de luz nos pés, e essa fase é chamada de a presença infinita, exatamente para permitir que mais do nosso ser, mais da nossa presença se estabeleça nesse planeta, nesse corpo, nesse plano. Então, para isso, nós vamos trabalhar os padrões dos pés, que, claro, vai amplificar a conexão energética com a Terra, para que nós possamos literalmente incorporar mais do que nós somos aqui agora. Essa é a intenção da fase 7. Na fase 8, nós vamos trabalhar um padrão platinado acima da cabeça, que nós chamamos de o padrão da sabedoria infinita. E é um padrão que vai ampliar muito a ressonância do centro coronário inteiro e ampliando outros centros de energia para que essa orientação inspirada de nós mesmos, dessa sabedoria inata dentro de nós, possa estar cada vez mais claro. Então, a amplificação da intuição, das percepções, das sincronicidades, dessa linguagem multidimensional de forma geral. Então, essas são as fases de 5 a 8. E depois, finalizando esse grupo de 12, vem as fases de 9 a 12, que são chamadas de liberdade na energia do amor. E aqui nós trabalhamos com o conceito da interconexão entre todas as coisas. Assim como nós temos a nossa malha de energia, que tem todo o nosso potencial, toda a nossa história, todos os atributos divinos dentro de nós,
né, essa malha ela não está isolada no universo, ela está conectada com tudo mais. Então, a partir desse ponto de vista, dessa interconectividade de todas as coisas, principalmente vibracionalmente, nós podemos afetar nosso relacionamento com tudo, né? Então a PEG trouxe, para facilitar essa compreensão, um conceito do que ela chamou de terceira malha, né? Que é uma espécie de uma interseção do seu campo com o campo de tudo mais que existe, né? Então nós vamos escolher relacionamentos específicos para poder calibrar, né? Para que desses relacionamentos nós possamos trazer, né, os potenciais mais elevados também, né? As vivências mais recompensadoras, mais iluminadas, né? Então tudo isso é possível quando nós utilizamos a nossa consciência, utilizamos esse campo que é extremamente coerente, né, para poder manifestar esses potenciais. Então, na fase 9 principalmente, a pessoa escolhe o relacionamento que ela quiser e ela vai calibrar esses relacionamentos e mudar, né, o seu relacionamento energético com tudo que tiver ao redor, e isso tem um efeito em todas as outras partes da malha. Então isso é uma coisa interessante também, né? O conceito da malha é essa. Mesmo que a gente foque numa intenção específica, como nós estamos trabalhando num campo que está todo interconectado e é inteligente, então há uma reorganização de todos os aspectos da malha, né? Toda ela responde, né? Então é um processo de trabalhar com uma totalidade realmente. Bom, e continuando, né, nas outras fases, dessas fases de 9 a 12, na fase 10 nós temos o trabalho com o padrão dos pais universais. Aqui nós vamos trabalhar com um conceito profundo, né, de pai e mãe universais, como se fossem figuras arquetípicas, ou seja, os atributos de pai e mãe dentro de nós, ideais, né? Pai, aquele que cuida, aquele que provê, aquele que orienta o caminho para você encontrar o seu caminho no mundo. A mãe como aquela que acolhe, aquela que dá vida, né? Aquela que nutre, né? E tudo isso existe dentro de nós. Nós podemos ser nosso próprio pai e mãe universais, e nessa fase é isso que nós vamos trabalhar profundamente com essa terceira malha. Na fase 11, nós vamos trabalhar o amado ou a amada universal, o parceiro ou a parceira universal. É o conceito da integração do masculino e feminino, assim como pai e mãe, porém agora num nível mais íntimo, né, e profundo dentro de nós. É você se apaixonar por você mesmo, né, integrar, né, tanto masculino quanto feminino nesse casamento sagrado. Essa é a ênfase facilitada por toda essa estrutura, de novo, os octaedros, essa linguagem de luz, né, que a PEG recebeu. Então nós vamos focalizar isso na fase 11, e na fase 12 nós vamos trabalhar com o que a PEG chamou, por falta de talvez um outro termo, mas ele representa bem isso, de evolucionário emergente. Então é essa consciência evolucionária, essa necessidade de expandir horizontes que surge dentro de nós agora, nesse momento de grande mudança do planeta. Então existe um evolucionário emergindo dentro de cada um de nós, uma parte nossa que quer ir além do que nós temos sido, que quer manifestar a sua melhor versão. Então nessa fase nós criamos um relacionamento mais profundo com esse aspecto multidimensional do nosso próprio ser. Então com essas 12 fases nós totalizamos aí nas 12 da MF, e existe ainda uma 13ª que na verdade é uma junção de elementos ou de ressonâncias dessas outras 12 fases. E isso que compõe o trabalho inteiro da MF, né? Então, essa é a explicação técnica, vamos dizer assim, teórica, né? E é sempre bom lembrar que essa explicação ela é só a ponta do iceberg, né? Uma experiência multidimensional ela precisa ser vivenciada, né? A compreensão intelectual ela pode ajudar, né, a você talvez liberar resistências, né, ter um entendimento melhor, mas a vivência da experiência que vai trazer realmente a percepção do que isso representa em termos de consciência, em termos práticos na mudança da minha vida, né, nos meus relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida. Então isso vai afetar tudo, né, com certeza, né, de uma forma muito profunda. E há duas maneiras de você experimentar, né, a energia da MF. Uma é através das sessões, né, receber sessões de praticantes, né, credenciados desse trabalho, que podem transmitir essa linguagem, né, energética, essa linguagem de luz, esses novos padrões de ascensão, né, para que o seu campo possa reverberar com isso e você perceber, né, na sua vida diária, né, as mudanças que pode trazer, né? Então essa é uma das formas, e quem pratica sessões aqui em casa é a Claudinha, né? Então quem tiver interesse em sentir MF através de uma sessão, é só entrar em contato. No nosso site tem lá sessões de MF e tem um contato da Claudinha, que é uma praticante fantástica, não só da MF, mas a presença dela é de uma cuidadora. Então isso junto com a MF traz realmente algo muito, muito profundo e intenso, né? Então tá aí a Claudinha oferecendo as sessões e também os cursos, né? Para quem quiser aprender,
né, a IMF, e praticar com outras pessoas, e ao praticar em outras pessoas, o seu campo está respondendo. Então, uma maneira também de você, né, praticar com essa ferramenta do Espírito e ainda oferecer para outras pessoas, né? Então existem os cursos, né? No nosso site tem toda a programação dos cursos, né? Então entrem lá, onde tiver a barra cursos, vocês vão ver toda a nossa programação, né, ao longo, né, desse ano e de outros anos também, né? Então espero que esse vídeo fique aí disponível como uma introdução, né, a essa ferramenta profunda do Espírito que é a IMF. Né? Nós estamos no momento de realmente integrar quem nós realmente somos, fazer escolhas que nos levem, né, para o nosso potencial mais elevado, né? E a IMF é uma das ferramentas que estão disponíveis nesse momento, né? Então é muito importante que isso fique claro também, né? Nós podemos escolher e existem possibilidades inúmeras surgindo e a IMF é mais uma delas, né? Então está aí feito o convite. Se você sente, né, um chamado para utilizar essa ferramenta no seu processo evolucionário, para que você acesse aquilo de único que você tem para oferecer para o planeta, né, está aí feito o convite, né? E isso é algo que eu faço com o coração, né? Faz parte do que minha alma veio realizar aqui, não tenho dúvidas disso, né? Por isso que eu trabalho com a IMF há tantos anos e continuo também traduzindo, né, os webinários da PEG, né? O trabalho da IMF é a base do trabalho, de todo o trabalho que a PEG faz, só que hoje ela está também acessando outros níveis, né? A evolução continua, né? Então nós estamos trabalhando também com ela em webinários onde existem nós chamamos de ativações mestras, e algumas delas falam sobre a evolução da própria malha. O que iniciou com a IMF continua se aprofundando ainda mais e vai continuar, tenho certeza, por muito tempo. Nós estamos só começando esse processo de integrar a nossa totalidade, né? Quão rápido ou quão mais devagar nós vamos nesse caminho depende da escolha de cada um, né? E as ferramentas, com certeza, são maneiras de acelerar esse processo, né? E está aí disponível, né, para quem realmente quiser fazer essa escolha. Então eu queria compartilhar isso com vocês e mais informações no nosso site e principalmente participando dos cursos, porque aí você vai ter um contato mais profundo e íntimo com esse trabalho e também através das sessões. Então é isso, pessoal. Então em outro momento voltamos para compartilhar um pouquinho mais de todas essas ferramentas maravilhosas que estão chegando no planeta, não só as ferramentas, mas as informações, né, as invenções que vão surgindo, tudo isso faz parte dessa nova terra que já está aqui. Né? E que a cada momento nós possamos fazer essa escolha em alinhamento com o nosso eu superior, né? Com a nossa divindade, com essa fonte benevolente dentro de cada um de nós. Né? É para aí que nós caminhamos, para viver uma vida plena cada vez mais. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção e até uma próxima.